Primeiro, agradecer a presença, né, o apoio e dizer que estamos aí até o final de maio com essa exposição chamada Experimentos aqui no Sesc Campus. Quanto tempo de trabalho? Eu sempre pergunto isso porque as pessoas que visitam não têm noção de como o artista precisa de tempo para pensar, né? Não pode ser uma linha de produção com obrigação de uma determinada quantidade de quadros em uma semana, em um mês. Ele tem que ter um momento da inspiração, um momento da criatividade, não é isso? Isso, exatamente. No caso, foram 2 meses de trabalho, sendo que foi de fevereiro até abril e o tempo, às vezes, não ajuda muito, porque está muito calor, a tinta seca de uma maneira. Quando está chovendo, está úmido, a tinta seca de outra maneira. Então, às vezes, você tem que se adequar ao clima também. Não é assim tão fácil. Então, próximo à exposição, o tempo não ficava seco. Então, algumas telas saíram muito diferentes de outras, até por conta da questão climática mesmo, né? Como é que isso influencia também nessa alquimia que é a arte, as artes plásticas, são as artes plásticas. Agora, são 28 telas, não é isso? Isso, são 28 telas, sendo que algumas são pares, né? Uma faz parte da outra, mas são 28 no total. Tem telas grandes de 2 metros por 85, até telas pequenas de 50 por 60. Isso é a monotipia. Vamos explicar para o nosso público que técnica é essa e como os quadros são feitos e que objetos, curiosamente, você utilizou. Sim, a monotipia é uma técnica, na verdade, de gravura, né? Ela é muito usada pelos orientais, principalmente. Mas foi adequada à pintura. Então, você pinta uma tela e vem com uma outra de um mesmo tamanho, fazendo par. Então, enquanto a tinta está ainda molhada, vamos dizer, não secou totalmente, você coloca uma outra tela por cima e tira, vamos dizer, o negativo dela, do que está ali. Então, são manchas, às vezes cores, texturas, e você só tira uma vez, por isso que é mono, né? Então, mono de uma e tipia seria a impressão. Então, é uma matriz que você consegue uma vez só, né? É diferente da gravura que você tira uma infinidade de cópias. Então, a partir dessa mancha criada, quase que instintivamente, entre aspas também, que a gente regula um pouco, controla um pouco, né, dessa mancha, mas você vem trabalhando com espátulas, com diversos materiais também, para conseguir conceber o quadro em si. Agora, esse quadro que está aqui, por exemplo, ao fundo tem uma curiosidade que nós temos uma marca de tijolo, não é isso? Isso, exatamente. No meu ateliê eu tenho muitos objetos, né? Então, às vezes, durante a confecção, você olha para aquele objeto e fala, pô, isso aqui ficaria legal aqui. Então, aqui no caso, nós temos o tijolo, uma marca de um tijolo pintado, né? Que seria como se fosse um carimbo, e também plástico bolha. Em vários quadros a gente vai ter esse pedaço de plástico bolha pintado, que na verdade foi carimbado no quadro. Bem, vale ressaltar que os quadros são abstratos, né? Ele é trabalhado o movimento de cores e o gestual. E o gestual seria a questão de você usar a espátula ou o pincel, não só utilizando a mão e os dedos, mas todo o corpo, o ombro, o movimento sinuoso do corpo. Então, nós temos algum exemplo aqui de espatuladas grandes que elas vão se sobrepondo e as tintas vão se misturando nesse encontro. Então, é isso que faz o quadro ter movimento, ter uma composição interessante. E um segredo para a beleza desses quadros de monotipia da exposição do Adriano é a combinação de cores. Sim, a gama cromática, né, quando você cria uma exposição, você tem que manter as mesmas cores, né, umas cores uniformes entre um quadro e outro. E na paleta foi usado, por exemplo, a mistura de cor na própria tela. Então, era jogada uma tinta preta e logo em seguida uma tinta branca. Então, se você quisesse um cinza, era só passar a espátula por cima, né? E quase que ao acaso, essa mistura acontecia na tela, né? Lembrando sempre que a gente tem que partir sempre do escuro para o claro, senão você acaba manchando a tela. Então, você impregna a tela toda com cores escuras e depois vem com as brancas por cima, né?
E você vive também essa oportunidade da constante reciclagem porque você é professor de artes. Então, você divide com seus alunos, você ensina aquilo que você sabe e com certeza aprende bastante com eles. Sim, tive a oportunidade no final do ano de finalizar um projeto de extensão no IFE, no Instituto Federal Fluminense, em que a gente está trabalhando com a questão dos deficientes visuais, os alunos deficientes visuais. Então, a gente trabalhou xilogravura com os deficientes visuais, de uma maneira que eles percebam, através do tato, aquilo que foi feito na madeira, né? Porque fica em alto relevo, em baixo relevo, e eles podem estar percebendo. E, a partir desse projeto, foi feito um artigo científico, e estamos indo agora para a Europa, no final de maio, apresentar em um congresso internacional, né, com apoio do IFE, esse trabalho realizado lá, aqui em Campos. Atrás nós temos duas telas são um exemplo típico da monotipia, e elas fazem parte realmente uma da outra. E após a finalização das duas, eu joguei uma tinta vermelha, que é uma tinta que eu produzo também para ela não rachar, e ela tem um certo volume, que ela faz a ligação de uma tela com a outra. Tá? E eu estou aproveitando a oportunidade para cedê-la para você usar no seu ambiente de entrevista. Muitíssimo obrigado. Vamos ter agora Adriano Ferroli em nossos programas, praticamente todos, quando recebermos as pessoas lá no nosso espaço. Muitíssimo obrigado. São muitos anos de amizade e você sempre participando e acreditando no nosso projeto quando ele era muito menor do que ele é hoje. Não é mesmo? Nosso projeto começou pequenininho e ele sempre aceitou o convite para as entrevistas, não é mesmo? E hoje chegamos a um patamar um pouquinho maior e vamos batalhando sempre, a cada gravação, um recomeço. Ok, eu que agradeço a atenção de vocês de sempre. Obrigado.